Então, o tema desse nosso seminário semestral, todo semestre a gente tem feito um no primeiro semestre, um no segundo. O tema desse segundo seminário do ano é sobre justificação, que eu disse aqui, e vou repetir isso para você, todos os dias do nosso seminário, é um dos temas mais importantes da Bíblia, mas um dos menos ensinados nas igrejas. Para ser sincero com você, durante todos os anos em que eu frequentei a igreja, antes de ser pastor da nova igreja, eu nunca ouvi um pastor, na denominação em que eu servia, ou em qualquer outra denominação de igrejas que eu visitei, eu nunca ouvi um pastor pregando, especificamente ensinando sobre justificação. E esse é um tema fundamental de nós conhecermos, do cristão conhecer, do cristão entender. O cristão que não entende a sua justificação, ele tem uma brecha na sua teologia, por onde o diabo pode entrar para fazer grandes estragos, trazendo complexo de inferioridade, trazendo senso de desmerecimento, trazendo uma sensação de inadequação, e tudo isso desaparece quando nós exercitamos a nossa fé em cima daquilo que a palavra de Deus diz sobre a nossa justificação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que justiça, ou a justiça, quando a Bíblia fala sobre justiça, e ela cita justiça de Deus, raramente ela está falando sobre justiça nos termos de uma equidade entre os homens. Não é justo que você tenha mais dinheiro do que eu. Não é justo que você tenha mais comida do que eu. Então Deus vai fazer justiça para que você e eu tenhamos a mesma grana, a mesma comida. Rarissimamente a Bíblia fala nesses termos. Esses são termos humanos. Essa é a visão do homem em relação à justiça. E não é que eu esteja dizendo para você que isso seja errado. Mas eu estou dizendo para você que a Bíblia rarissimamente fala sobre justiça nesses termos. Quando a Bíblia fala sobre justiça ou sobre justificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o termo se refere à nossa justificação diante de Deus. Em Cristo nós fomos justificados. O exemplo que eu usei aqui ontem foi de que quando você tem um compromisso qualquer, e você precisa faltar a esse compromisso, é de bom tom que você se comunique com a pessoa com quem você tinha o compromisso para justificar porque você não pôde ir ao compromisso. É de boa educação que você mande um WhatsApp, você telefone para dizer: fulano, olha, eu não pude ir ao compromisso, eu estou me justificando porque eu não pude ir, porque aconteceu um acidente, aconteceu um problema que me impediu de estar com você no compromisso que eu havia marcado. Então você está se justificando. Diante de Deus, não tem como você e eu chegarmos para dizer: Deus, eu mereço um lugar aqui no céu, e tentar mostrar as minhas justificativas, de me justificar diante de Deus. Eu mereço por causa disso, porque eu fiz boas obras, eu ajudei os pobres, eu ajudei os idosos, eu contribuí financeiramente para orfanatos, eu contribuí para asilos, e eu ajudei velhinhos a atravessar a rua, ajudei pessoas menos favorecidas e tal. Nada disso pode nos justificar diante de Deus. A justificação não é por obras. A justificação do ser humano diante de Deus não é por obras. Então, é por isso que nós podemos afirmar, com toda segurança, que todo ser humano, do mais bonito ao mais feio, do mais rico ao mais pobre, do mais moral ao mais imoral, todo ser humano precisa de um justificador, de alguém que o justifique diante de Deus. Ninguém obtém uma vaga no céu porque é um cidadão honesto, íntegro, que não rouba, não mata, não mente, não adultera. Tudo isso é bom. Há um lado bíblico a respeito do comportamento moral, mas não é a moralidade que nos justifica diante de Deus. O que nos justifica diante dele e que garante que nós temos uma vaga no céu para a eternidade
é a fé em Jesus Cristo, na obra de Jesus. E eu volto a repetir para você, do mais bonito ao mais feio, do mais gordo ao mais magro, do mais justo ao mais injusto, do mais íntegro ao menos íntegro, todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. A igreja conseguiu fazer um estrago, confundindo justiça de Deus com moral, com boa moral. Então, hoje em dia, quando você vai pregar o evangelho, as pessoas pensam assim, mas isso aí, Jesus é para o traficante, é para o bandido, é para o viciado, é para o drogado, é para a prostituta, é para aquela pessoa que não tem eira nem beira, porque eu não preciso, porque eu sou um empresário bem-sucedido, e eu sou casado, e eu não adultero, eu pago meus impostos, está tudo em dia, então com certeza Deus tem uma vaga para mim no céu. Esse é um pensamento que vem do quinto subsolo do inferno, terceira porta à direita. É o endereço de onde vem esse pensamento. Todo ser humano precisa de Jesus. Não é uma questão de ser mais rico, mais honesto, é uma questão de que em Adão, por causa da herança de Adão, todos foram contaminados pelo pecado. E a melhor explicação que eu posso dar para você a respeito disso é que ainda que você diga, mas eu não estava lá no Jardim do Éden quando Adão pecou. Eu não estava lá, eu não tinha nada a ver com isso. Pois é, eu também não estava na Itália quando meu avô decidiu vir para o Brasil. Se eu estivesse lá, eu ia dizer para ele, meu avô, não vá para o Brasil, porque agora lá está bom, aqui está ruim. Mas lá na frente, 2000 e pouco, aqui vai ficar bom e vai ficar ruim é lá. Mas como eu não estava lá, ele tomou uma decisão que afetou ao meu pai, aos meus tios, a mim, meus irmãos, meus primos, meus filhos, os filhos dos meus filhos que virão, se Jesus não voltar antes. Todo mundo, todas as gerações do meu avô para frente foram afetadas pela decisão que ele tomou lá atrás, anos atrás, quando nenhum de nós ainda existia na face da terra. Você está entendendo isso? E Adão, como o primeiro representante da humanidade, quando ele pecou, em Adão, todos nós pecamos. Por isso Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Por causa do pecado de Adão, todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Sendo, porém, justificados agora, é o versículo 24, em Cristo, através de Cristo. De que forma? Pelas nossas obras? Não, graciosamente pela graça. Gratuitamente pela graça, nós fomos justificados. Daquilo que nós não poderíamos nos justificar. Daquilo que nós não conseguiríamos nos justificar. Então não são as nossas realizações, não é pelo fato de sermos muito honestos, não é algo que a gente ganha de Deus por nossas obras, é algo que Deus nos dá pela graça. Justificação não depende de nós. Isaías, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele diz que os nossos atos de justiça, que são atos realizados com o intuito de conquistar o favor de Deus, a atenção de Deus, de tentar abrir caminho para Deus, não, com as minhas obras, com a minha bondade, com a minha benfeitoria aos pobres e necessitados, eu vou abrir um caminho para Deus. Isaías diz, e na verdade é Deus dizendo pela boca do profeta Isaías, que esses atos para Deus são como trapo de imundícia. São como trapo de imundícia. A linguagem é até mesmo, pode parecer poética, mas é uma linguagem pesada. Uma linguagem que fala de uma coisa assim, a imagem não é legal. Para que você tenha uma ideia do que Isaías está se referindo, na época de Isaías, não existia absorvente feminino, íntimo. Deu para entender agora? Deu para entender, gente? Ou precisa desenhar? Não precisa de foto ali para ilustração não, né? Amém. Então, a linguagem, lá em Isaías 64:6, ele diz, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia.
Então Deus coloca essa palavra na boca de Isaías para mostrar para nós que a nossa justificação é um dom, é um presente que nos é dado graciosamente, não é uma conquista nossa. Então, no momento em que nós recebemos isso como um presente, eu creio que cada um de nós aqui, todos nós aqui, pelo menos uma vez na vida já recebemos um presente alguma vez. Quem já recebeu um presente alguma vez na vida aqui? Você pode até não ter gostado do presente, mas ganhou. E ainda que você não goste do presente que você recebe, porque você, de repente, gosto é uma coisa danada, né, gente? A pessoa vem na maior boa vontade e te dá um presente. E você olha para o presente e você fala, meu Deus, eu não vou nunca usar isso. Mas ainda assim, você olha para a pessoa e diz o quê? Muito obrigado. Você não diz, vou te contar, que mau gosto, hein? Pelo amor de Deus. Não, você ainda que não goste, pode ser um anel de brilhante, lindo, maravilhoso, mas não agradou ao seu gosto. Aí você diz para a pessoa, muito obrigado. Então, você recebe o presente da justificação. O que você pode dar para Deus para agradecer esse presente que Ele te deu, que te garantiu agora o livramento do inferno e a vida eterna com Ele, por toda a eternidade? O que você pode dar para Ele? Nada além de mãos erguidas e uma palavra que diz, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Não adianta você pensar, não, mas Deus me deu esse presente, então eu tenho que pagar. Espera aí. É até uma ofensa. Você já imaginou? Alguém chega para você, te traz um presente porque a pessoa te ama, quer te honrar, ela quer demonstrar com aquele presente que ela te ama. E você recebe o presente e diz, quanto custou para eu poder te pagar? Isso é de um mau gosto, de uma falta de educação gigantesca. A única coisa que você faz, por mais sem graça que você fique, ainda que você olhe e fale, caramba, mas, meu Deus do céu, isso aqui é muito caro. Como é que você fez isso? De comprar um presente tão caro para mim? Cara, o valor do presente tem a ver com o valor que a pessoa te dá. Você não dá um anel de brilhante para uma pessoa que você mal conhece, que é membro da igreja, e você senta nela e só vê aos domingos, você senta perto dela, só vê ela aos domingos, e aí você descobre que ela vai fazer aniversário, você vai comprar um anel de brilhante? Não, você compra uma sandália havaiana, você compra uma lembrancinha ali na livraria da igreja, né? Você vai lá e compra o livro novo do pastor Fragalho, 16 reais, aí você, beleza, né? Mas você não compra um anel de brilhante, mas a sua esposa, querida e amada, você vai lá e faz uma prestação, 150 prestações, para comprar um anel de brilhante, porque o valor que você dá a ela é diferente. Então Deus te deu esse presente da justificação eterna. O que você vai devolver para Ele? Não tem o que você possa devolver. Sabe, eu vi uma vez um pastor até conhecidíssimo no Brasil inteiro, e o tema da pregação dele era, eu tenho uma dívida. E ele passou a pregação inteira tentando justificar que nós temos uma dívida com Deus porque fomos justificados, então temos que pagar essa dívida de alguma forma. Como? Evangelizando, servindo na igreja, dando aos pobres e cesta básica, porque nós temos uma dívida. E eu ouvi aquilo e eu disse, meu Deus, esse homem passou a vida inteira, não é um homem que entrou no ministério ontem, é um homem que está no ministério há anos e anos e anos, com esse jugo, com esse fardo sobre as costas. Vivendo anos de ministério, pensando, eu estou pagando a minha dívida. Quem sabe ele entrou para o ministério, não por vocação, mas por uma sensação de dívida. Então, poxa, o que eu posso fazer? Eu já evangelizei, o que eu posso fazer mais? Eu já dei dinheiro aos pobres, o que eu posso fazer mais? Eu vou para o ministério, para pagar a minha dívida. No entanto, a Bíblia diz para nós, que hoje nós não temos dívida alguma, porque a dívida, o preço foi pago e foi pago por completo. Pago por completo. Então, não tem sentido você tentar pagar aquilo que você não conseguiria, ainda que você fosse a pessoa mais milionária do planeta. Ainda que você tivesse 1000 vezes mais do que Elon Musk, que é hoje o homem mais rico do planeta. Ainda que você tivesse 1000 vezes mais que ele,
não seria suficiente para pagar aquilo que Jesus fez por você. Não teria, ainda que você desse o seu corpo para queimar, ainda que você fizesse como o apóstolo Paulo diz, ainda que eu andasse de joelhos em volta do mundo, a volta a um mundo de joelhos, nada poderia pagar aquilo que Jesus fez por nós. Nada, absolutamente nada. Então, a gente precisa entender que hoje, porque não há mais dívida alguma, nós fomos, bota isso no seu coração, nós fomos julgados em Cristo no mais alto tribunal do universo. A gente não foi julgado na terceira vara, não sei das quantas. A gente não foi julgado no STF. Porque aí a gente estava lascado mesmo, né? A gente foi julgado no mais alto tribunal do universo. Não tem recurso acima desse. Não tem nada para recorrer acima desse. Depois que esse tribunal mais alto do universo bate o martelo, acabou. Não tem mais para quem recorrer. Não tem mais. Se você fosse julgado por um anjo, podia recorrer ao arcanjo. Julgado pelo arcanjo, você pode recorrer para o querubim. Foi julgado pelo querubim, você pode recorrer agora a Jesus. Você pode recorrer a Deus Pai, mas chegou no mais alto tribunal, na mais alta autoridade, Deus não tem mais para quem recorrer. Acabou. Nós fomos julgados no mais alto tribunal do universo, e nesse tribunal, aonde não há espaço para brincadeira, palhaçada, disse-me-disse, fake news e sei lá mais o quê, nesse tribunal, aonde nós entramos já condenados. Nós não entramos nesse tribunal pensando assim, vamos ver se ele vai ser inocentado ou se ele vai ser culpado. Nós não entramos lá assim, nós entramos lá como alguém que está na prisão temporária, que foi flagrado, foi pego em flagrante, na cena do crime, com a arma na mão e o cadáver no chão. Ele foi pego em flagrante. Não tem, quer dizer, não há dúvida. Não há dúvida. Não é aquela pessoa que você fala assim, o suspeito foi preso. Não, o assassino foi preso. Ele foi pego no lugar, do lado do cadáver que ainda estava quente, ainda estava sangrando, com a arma na mão. Não tem por onde correr. Está provado, foi ele. Ele está na prisão temporária. Quando ele vai a julgamento, ele não vai a julgamento para saber se ele vai ou não ficar preso. Ele vai a julgamento, pelo menos em tese. Ele vai a julgamento para saber quanto tempo de pena ele vai pegar. Porque condenado, ele já está. Ele foi pego em flagrante. E não tem para onde correr. Então ele só vai lá para saber, vai haver apenas uma disputa entre o advogado de defesa e o de acusação, para saber se ele vai pegar 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais de cadeia. Porque condenado todo mundo já sabe que ele já está. A gente entrou nesse tribunal mais alto do universo já condenados. Já condenados. A única coisa que faltava agora era Deus bater o martelo e dar a sentença final. Eternamente condenado ao inferno. Era só isso que faltava. E quando a gente entrou nesse tribunal, em Cristo, o nosso advogado, porque veja bem o seguinte, o nosso advogado é Cristo. O Espírito Santo é um outro advogado. O termo Paracletos, que é o termo que é usado, que Jesus se refere ao Espírito Santo, ele diz, olha, eu vou partir, mas eu vou enviar um outro Consolador. Um outro Consolador, quer dizer, o Consolador é ele. Ele vai enviar um outro. O outro é o Espírito Santo. E a palavra Paracletos, que é traduzida muitas vezes como Consolador, no original, o grego Paracletos significa ajudador, consolador, confortador, advogado. E nesse tribunal, nós entramos com o nosso advogado. E o nosso advogado, ele não fez uma defesa. Por quê? Porque sendo ele, Jesus, ele tem um compromisso com a verdade. E a verdade era, nós já estávamos condenados pelo pecado. Sem recurso e sem saída. Então, como ele não podia inventar uma história, ele se apresenta diante do mais alto juiz do universo. E ele diz, o meu defendido aqui, o meu cliente,
ele é culpado, mas eu me apresento para pagar a pena no lugar dele. Excelência, eu não estou pedindo clemência para o meu cliente, ele é culpado, mas eu me apresento para pagar o preço. E aí o juiz do universo diz, mas olha, o preço é a morte, e morte de cruz, uma morte vergonhosa, dolorosa, terrível. E o nosso advogado diz, eu assumo esse lugar. Mas não é só isso, porque a gente pensa e imagina, na nossa humanidade, que o sofrimento de Jesus, quando ele vai à cruz, é um sofrimento meramente físico e emocional. Então a gente vê Jesus no Getsemane começando a manifestar uma angústia e até mesmo poderíamos dizer uma espécie de receio, de medo pelo que vem, pelo que vai acontecer. Ele já está sabendo. Então a angústia é tanta que ele sua gotas de sangue. E a gente vendo esse tipo de cena, a gente vê isso às vezes num filme, que fica mais visual, lê simplesmente na Bíblia, a gente imagina alguma coisa. Mas quando a gente tem esse impacto visual, a gente pensa que o sofrimento de Jesus foi aquele sofrimento emocional, da angústia no Getsemane, depois um sofrimento físico, de ser preso, arrastado, espancado, levar soco, arrancar a barba, botar coroa de espinhos, depois o flagelo e a carne sendo arrancada, e a gente pensa apenas no sofrimento físico e emocional. O que a gente não entende é que o grande sofrimento de Jesus na cruz do Calvário não foi físico nem emocional. Isso aí já estava previsto. Jesus já sabia disso. O grande sofrimento de Jesus na cruz do Calvário foi a separação do Pai. Morte espiritual. Jesus na cruz sofreu morte espiritual. Porque, veja bem o seguinte, vamos fazer uma viagem agora de volta ao Jardim do Éden. Estamos lá com Adão no Jardim do Éden. Estamos assistindo lá Adão e Eva. Deus diz para Adão o seguinte, Adão, você pode comer de qualquer árvore no jardim, menos essa aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa árvore, certamente, olha só o termo que Deus usa para Adão. Certamente, com certeza, sem sombra de dúvida, estou te afirmando isso, não é uma possibilidade, é uma certeza. No dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Adão comeu ou não comeu daquela árvore? Morreu? Ficou vivinho. Ficou vivo. Quer dizer, mas ele ficou vivo biologicamente. O que Deus estava alertando a ele não era de uma morte física. Não é que houvesse naquela árvore, o fruto daquela árvore, houvesse um veneno que matasse o corpo. Era um veneno espiritual. Então, no momento em que ele comeu daquilo, ele morreu. Mas a morte não foi física, foi espiritual. Houve separação de Deus. Ou seja, na mesma hora, ele percebeu que ele estava nu. Por quê? Porque o que revestia Adão, todos os seres foram criados com algum tipo de cobertura. Urso tem pelo, boi tem couro, e o homem? O homem foi criado sem nada. Quer dizer, o boi no frio não morre de frio, o urso no frio não morre de frio, nem no calor, mas o homem morre, por quê? Porque não tem cobertura nenhuma, porque o que cobria o homem não era couro, não era pelo, o que cobria o homem era a glória de Deus. E aí Adão ficou carente da glória de Deus, por quê? Porque na mesma hora houve separação entre ele e Deus. E aí quando Deus vem procurar por Adão, há uma pergunta, que é a pergunta mais assim, cara, por que Deus faz essa pergunta? Adão, onde você está? Onde é que você está? Gente, Deus é onisciente. Então Deus sabia onde Adão estava. O que ele estava perguntando é, Adão, você sabe onde você se colocou? Você sabe qual é a tua posição agora? Você está carente da minha glória. Você está separado da minha comunhão. Agora, eu que vinha te visitar todos os dias, agora você vai ser expulso desse jardim, e a nossa comunhão está comprida, está comprometida, está quebrada. Você vai ter que se virar sozinho. Aqui, eu era o teu ajudador. Lá, você vai ter que ralar, vai ser no suor do teu rosto. Você vai ter que extrair da terra, que agora está debaixo de maldição,
As coisas aqui brotavam para você só tinha que cuidar do jardim. Agora você vai ter que plantar para colher, você vai ter que ralar feito um doido, vai ser no suor, vai ser no braço, vai ser difícil, vai ser complicado. Adão foi expulso, perdeu a comunhão. Então Jesus, como o segundo representante, como o último Adão, é assim que Paulo se refere a Jesus, quando escreve aos Coríntios, Jesus como o último Adão, ele tinha que exatamente cumprir tudo aquilo que a lei que foi dada a Moisés, com o objetivo, qual era o objetivo da lei de Moisés? Em princípio, se alguém cumprir toda a lei, a comunhão é restaurada. Está tudo resolvido, cumpriu a lei, está tudo certo. Quem conseguiu cumprir a lei? 1.500 anos de lei. Quem conseguiu cumprir? Nobody. Ninguém. Ninguém jamais. Deus deu 1.500 anos de chance para alguém, um que fosse, conseguir cumprir a lei por inteiro. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. É uma piada. É uma piada quando você vê em algum lugar algum pastor afirmando que nós ainda estamos debaixo da lei, ou que a lei ainda é válida e que nós temos que cumprir a lei. Em 1.500 anos, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Será que, gente, você há de convir que 1.500 anos é um bocado de tempo, hein? Porque você diz às vezes para o seu filho, eu te dou 2 dias para tu arrumar teu quarto. Você não diz, te dou 1.500 anos para você arrumar o quarto. Você dá 2 dias no máximo, ou 24 horas, te dou 24 horas para tu arrumar teu quarto. Te dou 24 horas para tu fazer esse dever de casa. E Deus deu 1.500 anos, e em 1.500 anos, ninguém conseguiu. Será que depois de 1.500 anos, gente, um após o outro, cada um estudando minuciosamente aquela lei, tentando decorar, gravar, entender, compreender e cumprir, e ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Então o homem, quando Jesus vem ao mundo, o homem continuava num estado de depravação espiritual completa, total. Total. O farisaísmo era exatamente essa postura hipócrita de negar a sua depravação moral e espiritual para tentar dizer, não, mas eu cumpro a lei. Ninguém jamais, não havia um justo sequer sobre a face da terra. Não havia sequer um. 1.500 anos de chance. Ninguém. Jesus entra no circuito e agora ele cumpre a lei por nós. Jesus não precisava cumprir a lei por si próprio. Foi ele que escreveu aquilo. Foi ele que escreveu aquele negócio. Não precisava ninguém dizer para ele o que fazer ou deixar de fazer. Ele já sabia aquilo de cor e salteado, porque foi ele que escreveu. Foi ele que entregou aquilo para Moisés. Então, se há alguém que tinha condições de cumprir a lei, esse tal era Jesus. Mas Jesus, ele cumpre a lei de forma plena, completa e total. Porque ainda que alguém completasse a lei, cumprisse a lei, eu garanto para você que ia faltar um item. Ia faltar um item. Depois de cumprir todos os mandamentos, agora você cumpriu os 613 durante toda a sua vida, um por dia? Sim, Senhor, cumpri. Então agora te falta uma coisa. Vai e morre na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Se o homem conseguisse cumprir a lei, ele ia chegar no fim e ia encontrar o quê? Um baú cheio de ouro? Algum tipo de recompensa? Não, ele ia encontrar uma cruz. Ele ia encontrar a morte. Então foi até bom que ninguém tivesse conseguido, porque se conseguisse ia chegar, Jesus, não. O salário do pecado é a morte, mas não é somente morte física, porque se fosse morte física, Adão tinha morrido. O salário do pecado é morte e morte espiritual. Jesus nunca tinha experimentado isso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, sem pecar em nenhuma delas. Ele vai à cruz, completamente inocente, no nosso lugar, nos substituindo, e na cruz é colocado sobre ele todos
todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Se juntar essa tralha só de quem está aqui, já é um negócio pesado. Mas Jesus levou os pecados todos, de toda a humanidade que já existiu, que existe e que ainda existirá. Jesus pegou todos os pecados passados, presentes e também futuros de toda a humanidade e levou sobre si. Quando os nossos pecados são colocados sobre Jesus na cruz do Calvário, Jesus dá um brado desesperador: Deus meu, por que me desamparaste? E se você pudesse ouvir a voz de Deus respondendo: Jesus, eu te desamparei porque eu sou um Deus santo, 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 que não posso ter parte ou comunhão com o pecado. Eu tenho que me voltar para não ver o que está sobre você. Porque não é um ou dois, são todos os pecados de toda a humanidade, passados, presentes e futuros. E a Bíblia diz que agora Jesus dá um último clamor, e o último clamor de Jesus na cruz do Calvário foi: está consumado. Está consumado. Quando Jesus brada está consumado, o brado está consumado de Jesus na cruz do Calvário foi um brado profético. Porque na cruz do Calvário, o que estava consumado? Os nossos pecados todos colocados sobre Jesus. Mas o lugar dos pecados não era em Jesus. O lugar adequado dos pecados era no poço do inferno, sobre Satanás e não sobre Jesus. Então a Bíblia agora diz para nós que Jesus faz uma visita ao Hades, faz uma visita ao Sheol, faz uma visita, são os termos grego e hebraico. Grego, Hades, o hebraico, Sheol, que é traduzido no português como inferno. Jesus faz uma visita para depositar lá os nossos pecados. Agora eu quero que você se lembre uma coisa: enquanto os pecados estavam sobre Jesus, foi rompida a comunhão de Jesus com o Pai. Jesus vai ao inferno, e eu quero que você dê uma olhada comigo no Salmo 88. O Salmo 88, eu venho de uma denominação que tinha uma liturgia aonde havia um hábito de se abrir o culto com a leitura de um salmo. Alguém já frequentou alguma igreja assim? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23. Eu leio os ímpares, vocês leem os pares. Leitura alternada e responsiva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, vocês não conhecem o Salmo 23, gente? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, tal, para lá e para cá e tal. Mas nunca vi nenhum pastor abrir um culto lendo o Salmo 88. Irmãos, vamos ler o Salmo 88 para abrir este culto ao Senhor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos.
Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira e os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. Aleluia, agora o louvor, pode começar o louvor, aleluia. Ninguém jamais abriria um culto lendo isso. Alguns estudiosos entendem que o Salmo 88 é um salmo profético que fala da ida de Jesus ao inferno, para depositar os nossos pecados lá. Mas não foi simplesmente depositar os nossos pecados. Lembre-se que ele estava pagando o preço do nosso pecado. Qual era o nosso destino? Qual era a nossa, no mais alto tribunal, qual era a nossa sentença? Morte eterna. Morte eterna, inferno por toda a eternidade. O nosso Salvador, o nosso advogado, nos substituiu na cruz, na morte física, na morte espiritual, na ida ao inferno, mas houve um terceiro dia. E no inferno Jesus deixa sobre Satanás os nossos pecados, as nossas injustiças. Ele deixa sobre ele todos os nossos pecados e mais do que os pecados, as nossas maldições. Ele deixa sobre o inferno, no inferno, sobre Satanás, todos os nossos pecados. Ele deixa sobre o inferno, sobre Satanás, todas as nossas maldições. E ele no terceiro dia ressuscita em glória. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele. Mas nós só ressuscitamos com ele porque nele nós fomos justificados. Você entende que quando Jesus, no inferno, entendendo a separação do Pai, o sofrimento daqueles que estão no inferno, cara, eu clamo dia e noite, e não tem socorro para mim. Isso era o nosso destino. Você consegue imaginar um negócio desse? Você clamar dia e noite e não haver esperança? Gente, nós estamos comemorando uma comemoração maldita. Há um ano, tem gente, um grupo de 100 pessoas que ainda estão sequestrados nas mãos do Hamas, em túneis, sem comida, sem água, sem tomar sol, homens, mulheres, jovens, crianças, mas eles têm um fio de esperança. Quem sabe, de repente, o exército de Israel consegue invadir um túnel desse e tirar essas 100 pessoas de lá. As famílias têm essa esperança. Os sequestrados, com certeza, têm esse fio de esperança. Mas quem está no inferno não tem mais um fio de esperança. Não tem mais como, para quem apelar. Fui julgado no mais alto tribunal, fui condenado, não aceitei a ajuda do meu advogado, e agora eu clamo dia e noite. Mas eu ajudei os pobres, mas eu fiz caridade, mas eu fui honesto, eu não adulterei, eu não roubei. Tudo isso está previsto na lei, mas ninguém é salvo pela lei. Eu cumpri a lei, deu ruim. Jesus no terceiro dia ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Figuradamente, Jesus nos tirou do sequestro. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a palavra de Deus diz que nós fomos redimidos, o termo usado, redimido, literalmente, tem um significado de ser retirado de um cativeiro. Significa que nós, em Adão, estávamos sequestrados nas mãos do diabo. Jesus pagou o preço do resgate. Então ele nos redimiu, porque ele pagou o preço do resgate. E não pagou apenas a conta, ele pagou com excesso. Ele pagou sobrando. Então Jesus
Figuradamente, nós já estávamos no inferno. Figuradamente, Jesus nos tirou das mãos do sequestrador e com ele nós ressuscitamos, ascendemos aos céus e agora, porque nós fomos justificados, nós estamos assentados com ele em lugares celestiais. Você está entendendo que, com base nessa história que eu vim contando para você, não faz um pingo de sentido um filho de Deus olhar para si próprio e de aceitar que alguém diga para ele e ele assuma isso: eu sou um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça. Você consegue imaginar isso? O preço que Jesus pagou, o que ele fez por nós, e nós quase que desprezando o que ele fez por nós, a gente diz assim: eu ainda sou um pobre, miserável pecador, e o que falta para pagar, deixa comigo que eu resolvo. Porque se ainda existe alguma sombra do pecado em nós, então ainda existe uma dívida. Se existe uma dívida, alguém tem que pagar. E se Jesus já pagou a parte dele, nós vamos ter que pagar a nossa. E como é que eu vou fazer para pagar essa parte? Eu tenho uma dívida. Então eu vivo tentando pagar essa dívida, porque eu ainda tenho uma mentalidade adâmica. Eu preciso tirar a mentalidade adâmica, que é a mentalidade do pecado, para substituir pela mentalidade da justificação, a mentalidade da justiça, que diz para mim: em Cristo eu fui redimido, eu sou um filho amado, eu sou agora santo, eu fui separado das trevas para a luz. Eu não tenho mais dívida alguma para pagar. Eu não tenho dívida com o inferno, eu não tenho dívida nem com Deus. O preço foi pago e foi pago por completo. Amém. Então, quando Jesus bradou está consumado, por que eu disse para você que era um brado profético? Porque Jesus, ele completa a obra, ele não deixa simplesmente: não morri na cruz, resolveu. Não, eu preciso ir ao inferno depositar o pecado, a raiz do pecado, a origem do pecado, a natureza pecaminosa, para que o homem fique absolutamente livre. Ser justificado é sinônimo de ser livre. Eu sou livre. Você tem alguma maldição hereditária na sua vida? Eu sou livre. Pastor, pregador, apóstolo, bispo, não interessa o título que tem aqui, diga que você tem uma maldição hereditária, está falando uma heresia, com H maiúsculo, tudo escrito em neon vermelho piscando: heresia, 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 heresia. Por quê? Porque em Cristo você foi redimido, justificado, plenamente justificado, não sobrou nada. Então eu quero que você entenda que hoje, Deus não está olhando para você com essa cara aqui. Produção, bota aquela cara bonita daquele juiz aí para o pessoal ver. Tem gente que pensa que Deus é assim. Está com essa cara feia, olhando para você com o dedo estendido, pronto para mandar um raio na sua cabeça. Deus não te olha desse jeito. Hoje, Deus te vê através de Cristo. E Ele te vê assim de braços abertos: olha. Vai mudar. Você ainda erra? Quando você erra, você procura por Jesus. Como é que Ele está para você? Dessa vez foi demais. Não, já foi muitas vezes. 7 vezes 70. Já deu para ti. Já era. Deu para ti, Baixo Astral, ou para Porto Alegre. Já não quero nem saber. Já deu. É assim? Não, você erra 70 vezes 7 e Jesus está assim, ó. Meu Deus, isso se chama graça. Graça hiperabundante. Hiperabundante. Você pisa na bola, eu piso na bola, a gente erra e Jesus está assim, ó. Nem você com seu filho é assim. A gente dá chance, chega uma hora que a gente fala: agora tu vai ficar de castigo. E dá. E tem que fazer. Mas eu quero que você entenda: se Deus fosse usar o mesmo critério da humanidade,
Por que a gente tem que castigar, disciplinar? Castigar, que eu diga, disciplinar o nosso filho. Porque nós estamos lidando com a natureza pecaminosa de uma criança que já tem uma natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar a criança a mentir. O danado aprende sozinho. Você não precisa ensinar a criança a fazer maldade. Ela aprende sozinha. Sozinha. É só ela crescer um pouquinho. Tem um primo, um irmão mais novo por perto e ela vai aprontar alguma. Mas vai. Vai. Ela chama o irmãozinho menor, dizendo, vou te ensinar uma coisa. E o irmão mais novo vai todo bobo, pensando que vai aprender alguma coisa, vai tomar um tabefe na cara, vai ter um dedo queimado, o dedo preso na corrente da bicicleta, alguma coisa de ruim vai acontecer, porque a criança você não precisa ensinar, a natureza pecaminosa já leva a criança para o lado, e toda criança precisa de Jesus, toda criança precisa de geração nova. O que a gente precisa entender é que a gente erra milhões de vezes, e nunca Jesus cruza os braços e vira de costas. Ele está sempre de braços abertos. Sempre de braços abertos. Por quê? Porque lá atrás, há mais de 2.000 anos atrás, Ele mesmo nos justificou. Ele mesmo nos justificou. Quando Ele olha para você, Ele fala assim, peraí, você está pedindo perdão? Eu estou lembrando de você. 2.000 anos atrás, a gente não lembra de quem a gente viu ontem, mas Jesus olha e fala assim, eu estou lembrando de você há 2.000 anos atrás. Lá na cruz, você estava lá comigo, você foi perdoado, vem cá, dá um abraço. Amém? Deus é bom. Eu e você somos justiça de Deus.